nessa hora de ministração bíblica. Pai, nós te damos graças pela oportunidade que tu concede agora a tua serva de ministrar uma palavra, particularmente a respeito de família. Rogamos em nome do Senhor que já colocasse em seu coração a palavra, que ela flua na unção, no poder do Espírito, que alcance a cada pessoa, qualquer que seja o seu estado, sua carência, seja moço, moça, casado ou não, mais antigo, mais jovem, mas já que a palavra alcance a todos, e que nesta noite alguma coisa realmente dos céus aconteça no coração de cada um. Seja com a tua serva, dá-lhe a graça de estar bem, à vontade, de estar com a memória pronta, com a voz boa, com a tua palavra na sua boca, e de modo descontraído e dinâmico, na unção do Espírito, ela fale da tua parte, e nós estamos prontos para ouvir. Em nome de Jesus, no perdão de nossos pecados. Mas eu sinto uma alegria muito grande, uma emoção muito grande por estar aqui nesta noite, vendo essa igreja cheia. Esses irmãos têm sido tão carinhosos conosco. A gente se sente mais à vontade no meio desse carinho, desse amor que vocês têm demonstrado por nós. Eu louvo, meu Deus, de todo o coração, porque dentre os privilégios enormes que Ele nos tem concedido, a mim Ele me concede mais este, de estar aqui nessa noite com vocês. Espero que Deus nos abençoe muito. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Eu convidaria os irmãos para lermos de pé. É o Salmo 128. Vamos ler responsivamente, e assim os irmãos mais próximos do texto. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Amém. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos todo o nosso coração. Cada dia, Senhor, é maior a nossa gratidão, Senhor. Tu tens sido misericordioso e tu nos tens concedido muito mais do que aquilo que nós poderíamos esperar, Senhor. O nosso coração está feliz por ti. E te rogamos, ó Deus, desde que tu nos concedes o privilégio de abrirmos o teu livro santo e de falarmos dessas coisas que elevam a nossa alma, Senhor. Por favor, Senhor, nós te rogamos que nessa noite tu nos unjas com aquele óleo santo e perfumado do teu Espírito, Senhor. E que a tua presença se manifeste aqui entre nós. Senhor, passeia entre nós. Senhor, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas tu as conheces, Senhor. Tu sabes os seus nomes, tu sabes a necessidade de cada um, Senhor. Tu sabes a luta, os problemas, ou as alegrias de cada um, Senhor. Por favor, passeia aqui entre nós. E que
Tu que possas te ter ao lado de cada um, Senhor. Que cada um possa perceber o calor da tua presença, como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Que cada um se sinta feliz, estimulado, confortável, alegre na tua presença nesta noite, Senhor. Enxuga as lágrimas, alegra os corações, vivifica, Senhor, porque nós não acreditamos em felicidade longe de ti, Senhor. Somente ao teu lado, somente aos teus pés, somente na alegria da tua presença, nós podemos ser felizes. Então, tem misericórdia e visita cada lar aqui representado, Senhor Deus. Tu sabes como o nosso coração se queima quando nós pensamos nos lares, nas famílias que tu criaste, Senhor. Nós te rogamos que tu visites cada um dos entes queridos que nós representamos aqui nesta noite. Que tu os guardes e coloques ao redor de cada um deles os teus anjos santos. Nós te agradecemos tudo desde já. No nome santo e amado de Jesus, nosso Salvador. Nós gostaríamos de meditar nesta noite sobre um alvo que eu creio deve ter cada um, que é dentro da poesia do livro dos Salmos. Nós destacamos esse salmo, que é um dos salmos da família. Nós desejamos fazer um estudo em duas partes. Na primeira parte, eu gostaria de, dentro desse salmo, apresentar aqui para os irmãos um alvo que o Senhor nos dá, o modelo de uma família feliz. E a segunda parte do nosso estudo será uma receita bíblica para uma família feliz. Então, gostaria que os irmãos nos acompanhassem com carinho para pedir a Deus que nos ajude a retirar da sua palavra o máximo de conhecimento, de beleza para as nossas vidas. Irmãos, nesse aqui no Salmo, nós encontramos, em primeiro lugar, uma palavra que é assim, ponto de partida para uma família feliz. A gente vê aqui o líder, o que o Senhor fala a respeito do líder. É no verso primeiro do Salmo 128. Bem-aventurado, ou mais que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui é o começo de tudo. Nós não podemos pensar numa família plenamente feliz, divorciada de Deus. E aqui, particularmente, é uma palavra para o líder da família. Aquele que Deus constituiu líder da família, para o cabeça da família. Bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E então, o verso 2 já nos mostra o que acontece com aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Diz aqui, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Então, irmãos, não é esse tudo te irá bem, não significa que a pessoa não tenha problemas. Tudo te irá bem andando com o Senhor. Eu ontem fiquei muito feliz conversando com uma moça aqui dessa igreja, que há alguns meses ela está aqui, e ela me contou assim palavras muito rápidas a sua história, e disse que veio há alguns meses aqui para a igreja com um problema muito grande, muito sério, coração quebrado, mas teve
um impacto muito grande da presença de Deus na sua vida. E ela me disse: o problema continua, mas eu sou outra pessoa. Agora eu encaro o problema de frente. Irmãos, eu imagino isso. Ninguém neste mundo, nenhuma família, nenhum casal, ninguém pode dizer que vive sem problemas. É a condição do pecado aqui neste mundo. Mas nós podemos viver enfrentando o problema na força do Senhor, sentindo que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e a cada momento Ele nos dá vitória. Então, essa é a palavra para o chefe da família. Feliz serás e tudo te irá bem. Agora aqui vem uma palavra a respeito da esposa. É o verso 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será uma a videira frutífera. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Eu acho interessante que aqui é alguma coisa que parece que não está muito bem colocada. Porque vem a figura da videira, que é uma das plantas características lá de Israel. Vem a esposa como a figura ou a videira como a figura da esposa. Mas diz assim, no interior da tua casa. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. A gente não imagina uma videira. Sabe o que é uma videira, né? O que é uma videira? Vamos falar que é uma parreira, né? A gente conhece mais como uma parreira. Então, a gente não pode imaginar a parreira dentro de casa. Você já viu alguma parreira dentro de casa? A minha está meio triste porque construíram a muralha do lado da nossa casa, roubaram o sol da minha parreira e ela está tristezinha. Então, a gente imagina a parreira lá fora, com bastante sol, né? Mas aqui diz assim, a tua esposa será como a videira frutífera, como a parreira frutífera, no interior da tua casa. Então, irmãos, eu fiquei pensando primeiro, bem, isso é porque lá no Oriente, a mulher tem que ficar dentro de casa. A situação da mulher é bem diferente. Aí depois eu pensei bem e falei, acho que não é isso não. É que ela tem que ser como a videira frutífera a partir do interior da sua casa. Porque hoje a gente sabe que é muito comum, é normal a mulher estar fora de casa, ter uma profissão lá fora e trabalhar fora. É uma coisa normal. E ela poder-se dar o caso dela estar lá fora, ser feliz lá fora, ser uma excelente professora, ou uma médica, ou sei lá, qualquer profissão, mas não ser a mesma coisa no interior da sua casa. Irmãos, embora eu não sei, não vou falar sobre isso, mas eu imagino muito mais a mulher voltada assim da sua própria casa, mas eu entendo a mulher que trabalha fora, é uma condição diferente da nossa vida hoje, mas eu creio que, por mais que ela se realize lá fora, o lugar onde ela precisa se realizar mais, onde ela precisa dar muito mais de si, é o interior da sua casa. Deus a colocou ali para ser uma bênção no interior da sua casa. Ela pode fazer, minha irmã, você quer trabalhar fora, você acha bom, você muito bem. Mas, por favor, que o seu coração esteja principalmente no interior da sua casa. Você esteja atenta às necessidades dos seus filhinhos, do seu esposo, daqueles que estão
ao redor de você, no interior da sua casa. Se você for feliz no interior da sua casa, se você fizer felizes aqueles que estão no interior da sua casa, você será muito mais feliz lá fora também, no seu trabalho secular. Mas é preciso que a sua felicidade, que a bênção da sua vida, comece no interior da sua casa. Então diz que a tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Meus irmãos, vocês já viram, já tiveram o privilégio de ver uma parreira carregadinha de frutos? Quem já viu uma parreira carregadinha de frutos? Nem todo mundo, nem todo mundo. Que pena, gente. Vai lá, vai passear na roça. Eu nasci na fazenda, ajudava meu pai a podar as parreiras, colher as uvas. E isso enche meu coração até hoje. Então, a nossa casa lá é um terreno pequenininho, são 10 metros de frente por 40 de fundos. E eu planto tanta coisa que incomoda o vizinho, de vez em quando a gente tem que cortar, eu choro e tal, mas não posso me dissociar dessas coisas. E uma das coisas mais lindas é uma parreira carregadinha de caixas de uva, principalmente quando essas uvas estão maduras. Então eu comecei a pensar sobre essa figura da esposa como a videira frutífera. Eu fiquei pensando, nesse caso, a meu ver, a primeira associação que eu faria da esposa com a videira seria a beleza. Tão linda como uma videira frutífera. Vocês concordam comigo? Então, eu acho que a mulher tem a obrigação de ser bonita. Vocês acham que não? Tem. Olha, os maridos falaram que tem. Tem, sim. Tem a obrigação de ser bonita. Eu sempre me lembro quando eu era solteira ainda, não sei se já contei isso aqui nessa igreja, de vez em quando eu conto por aí. Era solteira ainda e quando eu conheci esse ilustre senhor aqui na frente, ele estava com um amigo. A história que você tem que contar. Agora a gente vai ficar aqui, né? Dando exemplo de um. Bem, então, eu conheci um amigo dele, que estava com ele, esteve com ele lá em Teoflotone, que mais tarde veio a ser governador do estado do Espírito Santo. Era tenente naquela época, Floriano Lopes Rubim. Não, eu acho que. Agora a gente não vai discutir, né? Vamos junto. Bem, ele foi uma autoridade lá no estado do Espírito Santo. Mas ele disse uma coisa muito engraçada que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: a mulher tem que ser bonita, tem que se arrumar direitinho, porque quando o marido sai à rua de braço com uma mulher mal arrumada, ele tem a impressão de estar carregando um guarda-chuva velho que ele quer esconder de todo mundo. Ninguém levanta o guarda-chuva velho, né? Agora, irmãos, alguém diz assim, mas nem é todo mundo que tem o privilégio de ter um rostinho bonito. Sabe, eu não sei se é porque não tem, eu não ligo muito para esse negócio de rostinho bonito. Porque às vezes a gente conhece uma pessoa que tem um rostinho lindo, se aproxima dela, começa a conversar, a gente fica tão frustrado. Às vezes a pessoa não tem nada em seu interior. Irmãos, eu acredito mais, pode ser uma justificação minha, mas eu acredito mais numa beleza que venha do interior, porque essa beleza permanece. Essa beleza permanece, o tempo não gasta. Então, eu creio que desta forma, cada uma de nós pode cultivar a beleza. Eu fico me lembrando de Raquel, que a palavra de Deus diz que ela era formosa, de porte e de semblante. Então, eu creio que a mulher tem que ser bonita como a videira frutífera, formosa
de porte e de semblante. E cultivar essa beleza. A outra coisa que eu encontro na videira, que a gente poderia associar, é que a videira ela produz alimento. Ela alimenta. Então, a mulher também, que ela possa alimentar aqueles que dependem dela, que estão ao seu redor. Que ela possa oferecer alimento. Eu não fico pensando apenas um alimento físico. É aquela pessoa em que alguém pode confiar. Aquela pessoa que tem uma palavra séria, que tem uma palavra que vem do Senhor, que alimenta, que não decepciona aqueles que se aproximam dela. Então a videira é bonita, a videira alimenta, e eu encontro uma outra característica da videira. Uma coisa que eu descobri muito recentemente. Ela não sucumbe diante da tempestade, mas ela tira diante da adversidade, mas ela tira proveito da adversidade. Eu posso explicar para vocês, irmãos. Vocês que veem noticiários de televisão devem ter visto agora, este ano, uma notícia de que os viticultores, é assim, né? Lá do Paraná, lá da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então, os viticultores de lá estavam muito felizes por causa das geadas, porque com a geada, as uvas são muito melhores. A videira produz muito mais e melhores frutos quando há geada. Vocês já pensaram nisso? Eu fiquei meditando naquilo quando eu ouvi. Interessante. A videira enfrenta, porque uma geada mata muitas plantas que são crestadas pela geada. Mas a videira não. Ela se beneficia. Ela enfrenta a geada, enfrenta o problema e sai vitoriosa. Ela se beneficia com alguma coisa que é adversidade para outros. Minha irmã, será que você tem encarado as coisas que vêm pela frente sem desfalecer na força do Senhor? Ou será que você vai ter daqui para frente a disposição de encarar a adversidade como uma oportunidade que Deus lhe dá para crescer, para se firmar mais, para descobrir novos aspectos da força do Senhor, da bênção do Senhor na sua vida? Enfrentar a adversidade sabendo que pode tirar proveito dela para se enrijecer. As videiras produzem mais quando enfrentam a adversidade. Muito bem, irmãos. Vamos guardar então. A videira é bonita. A videira alimenta. E ela enfrenta a adversidade e se beneficia da adversidade. Dá mais frutos. Produz mais saborosos frutos. Agora aqui, uma palavra para os filhos. É uma figura muito interessante também. É a segunda parte desse verso 3. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. A mesma coisa que nós observamos nessa primeira parte que se refere à esposa, vem aqui com relação aos filhos. Rebento da oliveira. Mas aonde? Aonde que diz aqui? Vocês já viram uma oliveira? É uma árvore respeitável, né? Mas diz aqui ao redor da mesa. Em primeiro lugar, nós vamos analisar aqui a figura da oliveira, outra árvore característica de Israel.
Então, teus filhos serão como rebentos de oliveira. O ideal aqui para os jovens, para os adolescentes, para os filhos de modo geral. Então, rebento da oliveira. A oliveira é uma árvore que não é muito comum aqui para nós. Mas eu creio que todo mundo sabe o que é uma oliveira. O que a oliveira produz? Azeitona. E o que é feito da azeitona? O azeite, quer dizer, além da gente saborear o frutinho, né? A azeitona se presta para fazer o azeite. E o azeite é uma figura de quê? Está meio fraquinho. De quê? Do Espírito Santo. O azeite é uma figura do Espírito Santo. Então, aqui pressupõe-se que estes jovens, que estes filhos, devem ser, os filhos de uma família feliz, devem ser jovens cheios do Espírito Santo. Jovens cheios do Espírito Santo. Agora, irmãos, eu vejo uma outra coisa. Quando a gente fala em azeite, lembra também do óleo. Jovens que podem servir para resolver certas situações em casa. Nós estivemos hospedados em uma casa em que a porta do quarto fazia tanto barulho, sabe? Quando a gente abria e fechava, aquilo me incomodava. Aquele negócio forte. Eu então fui para a dona da casa e perguntei, tem um pouco de óleo aí? Ela disse, tem. Eu cheguei lá e botei o óleo nas dobradiças da porta, ficou uma beleza, aquilo suave. A gente que é mulher, que costura, sabe que a máquina de costura, de repente, começa a fazer um barulho, né? Aí qual é a solução? Óleo. Então, eu imagino que os filhos, quando eles estão assim, cheios do óleo do Espírito também, do azeite do Espírito, eles podem funcionar assim, diminuindo os atritos, as, os problemas que surgem, ao invés de aumentá-los, ao invés de criar situações desagradáveis, eles podem ser uma vez quando eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Será que é assim mesmo? Não. Queria que os jovens, os adolescentes, fizessem uma amém para me comportar. O pastor Jeremias confirmou, viu? Então, os filhos, como rebentos da oliveira, à roda da mesa. Agora, outra coisa. Nós comentamos aqui no versículo, a oliveira, a roda da mesa, os filhos como rebentos da oliveira, a roda da mesa. Não é meio estranho? Da mesma forma que a mulher é como a videira frutífera dentro de casa. Aqui estão os filhos também, como rebentos da oliveira, à roda da mesa. Irmãos, eu acho essa figura muito bonita, muito expressiva. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque a roda da mesa. Comunhão. Ela disse ali, irmãos, a mesa em nossa casa é o lugar em que a gente se alimenta. Ao redor da mesa é que a gente se alimenta. Ao redor da mesa é que, de um modo geral, a família tem comunhão. É uma oportunidade. Todo mundo tem que comer, não é? Então, aquela oportunidade, mesmo que uns trabalhem, às vezes não estão em todas as oportunidades das refeições, mas a refeição, a hora da refeição, é uma oportunidade em que a família, ao redor da mesa, tem comunhão, a gente troca experiências, a gente conta o que aconteceu durante o dia, a gente se confraterniza e também se alimenta. Então, que os filhos sejam assim, estejam à roda da mesa, me dá a ideia também de que eles não estão desgarrados por aí, mas estão ali no aconchego da família. Não significa que um moço ou a moça tem que ficar grudada ali em casa. Alguém diz assim, isso é normal. E acho que é mesmo.
sabe? Que saia, que esteja feliz lá fora, que se realize, que estude, que trabalhe, mas que haja um elo que o ligue à mesa da casa. Agora, para concluirmos esse primeiro quadro, que é o alvo, ou assim, o ideal de uma família feliz, o dono da casa temendo ao Senhor, respeitando o seu nome, a esposa como a videira frutífera, a partir de dentro da sua casa, embelezando, alimentando, enfrentando as adversidades com garra, e os filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Então, a conclusão do salmo é essa: verás os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, aqui há um quadro, como eu disse a vocês, que é o ideal de uma família feliz. Agora, irmãos, diante deste quadro, que é o ideal, você que está me ouvindo essa noite pode ter duas reações. Uma delas é me dizer, bem, a minha família já é assim. Então, louvado seja o Senhor por isso, graças a Deus. Se a sua família é este padrão, tem este padrão que a palavra de Deus apresenta, então vamos dar graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Agora, a outra reação pode ser o contrário. Você pode dizer assim, eu estou muito longe desse padrão. Minha família está muito longe desse padrão. Às vezes, o lar está desestruturado. Às vezes, está partido. Pode ser que você seja uma pessoa sozinha. E pode ser também que você, como um jovem ou um adolescente, diga, eu não estou ainda bem preocupado com isso. Irmãos, eu pediria a você que, por favor, não se desinteressasse desta segunda e última parte que a gente vai apresentar aqui, porque eu creio numa coisa muito interessante. Nós vamos apresentar aqui uma coisa bem prática, uma coisa que você pode sair daqui se lembrando muito bem, que seja capaz de, com muita facilidade, transmitir para outra pessoa. Eu chamaria assim, receita em 4 versos para se ter um lar feliz. E não importa a sua situação, a sua condição, a situação da sua casa. É preciso, em primeiro lugar, que haja fé em seu coração, que haja disposição de aceitar não a minha palavra, mas a palavra de Deus. A Bíblia tem oferece muitos recursos, muitas receitas para um lar feliz. Nós estamos aqui procurando alguma coisa que veio ao nosso coração, com uma coisa que serve na nossa vida. Então, alguma coisa que nós temos procurado provar e que tem dado certo em nossa vida. Então, é isso que eu quero transmitir para você. Mas, assim, eu gostaria que qualquer que fosse a sua situação nesta noite, que você tivesse um pouco de paciência para dizer, bem, isso não é para a pessoa que está ao meu lado, não é para alguém que eu conheço, mas é para mim. Irmãos, um ilustre pregador da palavra de Deus, já do passado, ele disse uma coisa que tem me seguido muito. Foi Stanley Jones. Ele disse assim, toma o que tens e faze disto alguma coisa boa. Esta receita tem me servido muito. Como dona de casa, eu vou dar um exemplo muito simples para você. Eu me lembro muito disso, por exemplo.
Quando eu pego o que sobrou do almoço e bato no liquidificador para fazer uma sopa bem gostosa. Então eu fico pensando, o que eu tenho na mão é isso. Então eu vou fazer disto uma coisa boa e gostosa. Um dia eu falei sobre isso com uma amiga e ela me falou assim: olha, eu usei aquela receita. Ela estava atravessando uma situação financeira muito difícil. E ia receber uma visita que era muito importante para ela. Ela queria oferecer o melhor para aquela visita, mas o dinheiro estava muito pouco. Então ela disse que pensou: toma o que tens e faz disso alguma coisa boa. Então tinha em casa um pedaço de carne de segunda. Ela disse que caprichou no tempero, foi para a cozinha, fez aquela carne ficar bem douradinha, bem macia, fez um molho gostoso. Parece que não comeu mais. E, e ela disse que quando a visita chegou, que elogiou aquela carne, disse, mas que delícia. E ela se sentiu compensada. Toma o que tens e faz disto alguma coisa boa. Então, o meu desafio nesta noite é para que você, do lugar onde você está, às vezes o lar quebrado, machucado, o filho desajustado, mas, por favor, toma o que você tem, para, a partir daí, fazer disso alguma coisa boa, com a sua fé no Senhor e com a receita que a palavra de Deus te dá. Então, a primeira parte da receita. Eu sou dona de casa, gente. Vocês não reparam isso, não, mas dona de casa vive as voltas com receita. Tá bom? É interessante que. Acho que isso é muito da mulher, né? A minha netinha de 8 anos gosta de se envolver com as coisas de cozinha. E ela chegou em casa, havia um tabu. E ela gosta muito da alface, mas nunca havia comido um tabu. Mas nossa, ela olhou assim, eu falei, é gostoso isso. Ela provou e gostou e comeu mais. Quando ela acabou de comer, pegou um lápis e um papel, falou, vovó, me dá a receita. Escreveu a receita, disse, vou levar para a empregada lá de casa. Então, está no coração da mulher, né? A receita. Então, vamos ver, receita? A primeira parte da receita. Evangelho de João, capítulo 2, verso 2. Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias e quem encontrar, leia. Não é uma pessoa só, não. Todos os que encontrarem. Evangelho de João. A primeira parte, que é o padrão, nós retiramos do Antigo Testamento. Agora, a receita, nós vamos tirar do Novo Testamento. Então, a primeira parte da receita, o primeiro verso. João, capítulo 2, verso 2. Alguém, quantos encontraram? Querem ler para mim, por favor? Então, vamos repetir essa primeira parte. Jesus também foi convidado. Todos nós, Jesus também foi convidado. Era uma festa de casamento. Todos conhecem essa passagem, né? Havia um problema ali naquela festa. Mas Jesus tinha sido convidado. Jesus foi convidado para aquela festa de casamento. Irmãos, então a primeira receita é esta. Se nós desejamos ou formar um lar feliz, ou consertar o lar que está machucado, a primeira condição é esta, é convidar Jesus. Mas seriamente, irmãos, não estou querendo uma coisa teórica. Gostaria que agora mesmo, aqui, você pudesse no seu coração dizer assim, Senhor, ou as coisas estão muito bem lá em casa, ou não estão. Então, Jesus, eu te convido para entrar nesse negócio.
para entrar em nosso casamento, para entrar na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais. Jesus, eu te convido para entrar em minha casa. Vamos parar um momentinho e você fecha os seus olhos. Por favor, convide Jesus para entrar na sua casa. Irmãos, sempre que Jesus foi convidado para entrar em uma casa, ele fez alguma coisa boa. Gostaria que você se lembrasse que aí mesmo, nessa festa das bodas, faltou o vinho. Jesus, porque foi convidado, ele chegou lá e transformou a água em vinho. Trouxe alegria àquela festa. Mas em outras oportunidades, nós encontramos no Evangelho de Marcos, não precisamos ler a passagem, se vocês quiserem tomar nota, Marcos capítulo 1, versos 30 e 31, em casa da sogra de Pedro, Jesus foi convidado para estar lá. E chegando, ele levou a saúde que faltava ali àquela casa. Encontramos em casa do fariseu, Lucas capítulo 7, versos 36 a 50, Jesus foi convidado para uma refeição. E lá aparece aquela mulher que era uma pecadora, se dobra diante dos pés de Jesus, chorando, ungindo seus pés com bálsamo. E Jesus declara que os seus pecados estão perdoados. Jesus lhe dá paz. Jesus dá lições preciosas para aquele fariseu que estava ruminando lá em seu coração. Ele não sabe quem é essa mulher. Se ele fosse profeta, ele saberia que era uma mulher pecadora. A discriminação, irmãos, que coisa dura, que coisa terrível. Como é fácil a gente jogar pedra, irmãos. Eu fiquei muito impressionada agora nessa viagem que nós fizemos do Rio para cá. Em foco a história dos meninos que foram mortos lá na Candelária. E dentro do ônibus havia um senhor de bem, uma pessoa, aparência muito boa, conversando com outra pessoa. E eu muito preocupada com aquele problema, irmãos, porque minha filha estava lá, está lá, trabalhando no meio desses meninos. E ela me ouviu e contou histórias impressionantes. Você não pensa que aqueles meninos estão assim como desgarrados. Eles, lá na Candelária, eles formam 4 famílias. Eles se organizam em famílias pela carência, pela necessidade de uma família. Há uma mulher no meio deles, uma daquelas meninas que é a mãe. Eles chamam de mãe. E na falta de mãe, há um homem lá no meio que eles chamam de mãe também. E obedece. 4 famílias no meio de 62 crianças. E ela contando daquelas crianças, um menino que ela ali fazendo os meninos desenharem. E o menino fez um desenho bonito e botou as letras CV. Você sabe o que significa isso, né? Comando vermelho. E o menino contando muita vantagem, brigando com os outros, e ela tentando apaziguar. Ele muito senhor de si, e isso à noite. Ela deu 3 plantões na semana passada, 3 noites que ela passou lá, no meio daquela meninada, ouvindo e conferindo as coisas. E aquele menino muito senhor de si, de repente, faltou luz. E o menino correu para perto dela e disse: tia, eu tenho muito medo do escuro, tenho muito medo do escuro. Então ela me contou essas histórias todas e eu vim de lá pensando nesse problema tremendo que nós temos por aí. E aquele homem no ônibus, conversando com uma vizinha de cadeira, ele disse assim: mataram um pouco
Deviam ter matado tudo. É muito fácil falar. E ele tinha 2 filhinhas. Ele pensando, não eram as filhinhas dele. Se este fosse profeta, saberia quem é essa mulher pecadora, daria um pontapé, jogaria para lá. Mas Jesus tinha sido convidado e deu lições muito bonitas. Jesus foi convidado para ir à casa de Lázaro, Marta e Maria. Ensinou e levou a vida. Quando alguém estava morto ali, Jesus levou a vida. Se nós convidarmos Jesus para a nossa casa, que talvez esteja esfarelada, despedaçada, machucada, se o convite for sincero, for para valer, tenha paciência. Ouça a voz de Jesus. Talvez você esteja precisando ouvir. Jesus tem que chegar lá e falar no seu ouvido, dizendo, olha, é você que tem que começar o conserto. Você que tem que se quebrantar. Você que tem que pedir perdão. Você que tem que dar uma chance. Você que tem que ouvir. Mas se você estiver disposto a ouvir a voz de Jesus, se você convida realmente Jesus, uma coisa diferente, uma coisa nova vai acontecer na sua casa. Em nome de Jesus eu posso te dizer isso. Tenho visto, irmãos, coisas muito bonitas. Jesus também foi convidado. Mas aqui o primeiro verso. Agora nós vamos ler 2 de uma vez. 2 versos que compõem a nossa receita. Então vamos ver para o primeiro? Vamos ver todo mundo, senão você não guarda. Jesus também foi convidado. Olha, quero ouvir bem bonito. Jesus também foi convidado. Agora vamos ver. Abram aí as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, vamos ler. Gálatas, capítulo 6, vamos ler os versos. Não, o verso 7. Vamos ver. Verso 7 do capítulo 6 de Gálatas. Vamos todos juntos? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Vamos ler só, vamos repetir só o final do verso. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Como eu falei que são 2, vamos ver logo o outro, depois a gente comenta. O outro é 2 Coríntios, capítulo 9. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 6. Vamos ver? 2 Coríntios 9, verso 6. Encontraram? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também semeará. E o que semeia com fartura, com abundância também semeará. Então, são 2 versos aqui. Aquilo, o primeiro começa por aquilo e o segundo por aquele. Aquilo que o homem semear, isso também semeará. E o segundo, aquele que semeia pouco, pouco também semeará. E o que semeia com fartura, com abundância também semeará. Então, irmãos, a gente quando quer colher feijão, a gente planta milho. Mas é lógico que não, que pergunta mais tonta, né? Se a gente quer plantar feijão, se a gente quer colher feijão, tem que plantar feijão mesmo, né? Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que lembrar agora dentro desses 2 versos
é que nós temos que plantar em nossa família, no lugar onde eu estou. Eu fico pensando, pode ser uma pessoa sozinha, mas você se relaciona com alguém. Você pode formar uma família de amigos, que é para ninguém se excluir disso. Então, você quer colher alguma coisa boa? Claro que você tem que plantar aquilo que você deseja colher. Irmãos, ninguém, ninguém vai me dizer que não gosta de colher amor. Quem é que gosta de saber que é amado? Quem é que gosta de ouvir uma palavra de carinho? Todos nós gostamos, não é verdade? Irmãos, eu um dia ouvi uma palavra de uma jovem senhora que me impressionou muito. O casamento dela ia muito mal. E ela me chamou, queria conversar comigo, e chorando muito, falando da situação que ela estava vivendo. Ela disse, olha, dona Rogéria, eu acho que eu me lembrei tarde de uma coisa que uma tia, de um conselho que uma tia me dava constantemente. Ela disse assim, minha tia dizia uma coisa, que o amor tem que ser plantado todos os dias. O amor tem que ser plantado todos os dias. Ela disse, olha, até agora eu acordei para isso. Mas a minha preocupação era colher amor. Eu queria que meu marido me dissesse que ele me amava. Eu queria que ele me desse um pouco de carinho. Mas eu não plantei esse amor. Eu eu procurei colher esse amor. Irmãos, aquilo me impressionou tanto que eu cheguei a me desligar do que ela estava falando comigo. Eu só fiquei pensando naquilo. E cheguei a escrever um capítulo de um dos nossos livros, estão ali, por sinal ali atrás, uma plantação diferente. Eu escrevi a partir da conversa com essa moça. Porque eu comecei a pensar, como é que se planta amor? Então eu fui pesquisar na Bíblia e encontrei uma receita. Está lá, eu não vou contar, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Quem sabe vocês me ajudam? Como é que a gente pode plantar amor? Como é? Oferecendo amor, olha aqui, com beleza, com altruísmo, disposição de servir, compreensão. De todas essas formas, a gente planta o amor. Olha, irmãos, a gente tem tanta preocupação de colher o amor que, se bobear, vai acontecer com o amor aquilo que está acontecendo com as nossas matas, viu? Nós vamos ficar, todo mundo, como é que chama? Motosserra, aí de qualquer jeito, usando aí a motosserra, colhendo, 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 sem preocupação de plantar. Dá dor no coração, às vezes a gente verificar. Eu sou de Pedra Azul, sou mineiro, aí, né? Sou de Pedra Azul. Fiquei alguns anos, sei lá, morava numa fazenda lá, havia um capão de mato bonito. Anos depois eu voltei lá e perguntei, cadê o mato? Sumiu. Cadê o amor? Sumiu. Bota o serra nele. Colhe, 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 não planta. Não pode. Não pode ter. Se houver a preocupação, gente, isso também não é uma fantasia. Não é uma coisa teórica. Pense bem. Você tem oferecido amor, você tem proporcionado, eu creio, irmãos, que a felicidade na casa, eu tenho considerado isso. Depende de coisas, às vezes, pequenas, gente. Uma palavra de carinho, um reconhecimento por uma coisa. Ele faz um café tão gostoso. Eu não tomo café, eu gosto, não posso tomar. Então, às vezes, me esqueço de fazer. E ele vai à cozinha, faz aquele café gostoso, faz as compras para mim, vai ao supermercado, com aquela disposição, às vezes até esquece alguma coisa, a gente esquece alguma coisa, se precisar, volta de novo. Então, uma coisa pequena, mas tão importante. E olhar para a gente assim, mesmo mentindo um pouquinho, falar, puxa, você está bonita hoje.
As coisas assim, engraçadas. Outro dia nós discutimos um pouco. Eu já ouvi uma pessoa dizer, nunca brigamos. Falei, nós já brigamos tanto. Então nós discutimos lá um pouco e ele falou, tá bem. Você tá zangado? Quer ir embora? Então vai. Mas deixa o endereço que eu vou atrás. Aí eu começaria a acabou essa etapa. E atrás desse negócio de endereço, então, é que ele me pegou. Às vezes, a gente morava longe, não havia estrada, não tinha dinheiro para viajar. Nós nos conhecemos em Teófilo e eu fui lá para Joaíma, morava em Joaíma. Mas antes de sair, não havia namoro nem nada. Ele era o reverendo Antônio Elias e eu era presidente da reunião das Filhas de Maria. Vê como é que ele já tá, pai? Então, não havia, eu creio que nem ideia de namoro. Nós nos conhecemos, fomos apresentados, eu chamado de doutor, com a maior cerimônia. Pois bem, mas pegou meu endereço, sabe? Com a desculpa de me mandar um livro e tal, pegou meu endereço. E depois de algum tempo, quando o problema estava muito sério, porque religião diferente, ninguém cedia, ninguém abria mão, nós acabamos o namoro, aí virou namoro por correspondência. Longe, longe, durante 3 anos, nós nos encontramos 3 vezes. Quando nos conhecemos, uma vezinha pelo meio, e depois, quando fizemos as pazes, que foi para a noite lá. Quer dizer, fizemos as pazes pelo convite. Mas, irmãos, então aí ele pegou meu endereço de novo. Então, tá aí. Agora ele disse que se eu for embora, que ele quer o endereço, então não tem jeito, né? Tá grudado mesmo, tá ligado mesmo. Pois bem, irmãos, então, aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Se você plantar um outro, você vai colher amor. Se você plantar ódio, desconfiança, ausência de perdão, vai colher isso também. Porque se não houver perdão todos os dias também, é muito difícil. Agora diz ainda o texto, né, o outro verso que nós lemos, que aquele que planta pouco, colhe pouco. E quem planta com fartura, com abundância aceitará. Então, é plantar bastante para que a gente possa colher mais. Agora, o outro, nós já estamos felizes, nós vamos acabar. Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios. Capítulo 4, verso 26. Vamos repetir? Está encontrado? Efésios 4, 26. Irai e não pequeis. Não se ponha no sol. Vamos repetir só a segunda parte? Não se ponha no sol sobre a vossa ira. Quer dizer isso? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, nós tivemos uma reunião de casais lá em Niterói, na nossa igreja, e lá estava um casal, ele médico, uma pessoa, eles eram convertidos há pouco tempo, e ela era de origem espanhola, uma mulher muito, muito alegre, muito falante, e no meio da reunião ela deu um testemunho. Ela disse assim, olha gente, graças a Deus que nós encontramos Jesus Cristo, aprendemos a perdoar, não, beleza. Mas ela disse, lá em casa a brava era ele. Aprontava cada uma, discutia e falava com meu marido e ele, coitado, aguentava aquela mulher rixosa, aquela mulher, ela que falou, o marido estava presente. Ela disse que ele aguentava aquela mulher rixosa, era uma coisa terrível. Mas olha, gente,
uma coisa que me quebrantava é que eu aprontava com ele, brigava, reclamava, cobrava, mas ele nunca foi dormir sem me dar um beijo. Aí me desarmava, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós acabei de falar com vocês que a gente discute. E acho que todo mundo, só se fosse uma mosca morta, não é? Para não discordar, para não enfrentar problema, mas, irmãos, em nome de Jesus, vamos usar um método que Deus usou, que Ele próprio nos mostrou, e que a palavra de Deus nos mostra, assim, em muitas passagens. O diálogo. Às vezes, um milindra o outro, e aí já sabe o que é. Fica inchado, com aquela cara fechada, emburrado, não fala, e passa um dia, passam dois, passam três, e azeda tudo. Irmãos, vocês se lembram? Adão pecou contra Deus. De repente, a gente vê que Deus vai dialogar com Adão, vai conversar com Adão. Caim ficou irado contra Deus porque não aceitou o seu sacrifício. Deus vem, conversa amavelmente, pacientemente com Caim. Diz a Caim o que ele deve fazer para ser aceito. A gente encontra Abraão e Ló, os dois voltando do Egito e se encaminhando lá para a terra. Os rebanhos tinham crescido muito. Vêm à terra e os pastores deles começam a brigar, discutir. E Abraão, que era o líder, que era o patriarca, que era o tio, chama Ló, que era o filho adotivo, e diz a ele: não é bom que haja discórdia entre os nossos pastores, entre nós e os nossos pastores, porque nós somos parentes chegados. Olha a terra. Se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Eu acho bonito demais essa atitude. Ele veio dialogar com o sobrinho. Ele propôs que o sobrinho escolha primeiro. Irmãos, é preciso que haja um pouco disso em nós. Quando a gente começa a brigar por causa dos direitos, eu tenho direito, alguma coisa está errada. E isso é pedra em nosso caminho. Não é bom que haja discórdia entre nós. Vamos nos aceitar, vamos dialogar. Eu estava dizendo hoje, uma amiga querida que saiu comigo, que agora com os netos, parece que com os filhos a gente fica muito atopenado, tem tanta coisa para fazer. Às vezes até castiga quando poderia ter resolvido o problema. Eu não sou contra o castigo, não. Às vezes é preciso. Mas há muita coisa que a gente pode resolver com os filhos, com as crianças, conversando, desde o momento em que eles entendem. A criança hoje é muito sabida. Gente, meu netinho de 7 anos, vocês desculpem, já falando dos meus, não tem que falar dos meus, né? Não posso falar de vocês. Sentado todo dia diante da televisão e foi anunciado lá, exposição, não, estava exposta numa venda, numa banca de jornais, uma revista, onde havia quadros de pintores famosos, o repórter foi folheando aquilo, dizendo Van Gogh. Quando falou Van Gogh, meu netinho ali do lado, eu gosto muito de Van Gogh. Lá na minha escola tem um quadro de Van Gogh, é lindo. E a irmã falou, que mentira. Ele falou, não é mentira, eu vou te mostrar amanhã, um quadro de Van Gogh lá na minha escola. Eu olhei e falei, mas menino, onde é que você aprendeu isso? Eles são muito espertos, muito sabidos, e a gente pode conversar com eles como se fosse de adulto para adulto. A netinha lá no dia empurrou o menino, o irmão mais novo, o menino caiu lá, bateu a boca no chão, chorou. E a minha vontade na hora foi dar uma palmada, porque os pais me autorizam isso. Mas eu resolvi, eu sentei ao lado dela e perguntei, você gosta de ter amigos? Ela disse, gosto. Eu falei,
E você acha que desse jeitinho que você está agindo, você vai ter amigo? Empurra teu irmão que cai lá, quase quebra a boca, resolve as coisas desse jeito. Você não vai ter, ninguém vai gostar de ser seu amigo desse jeito. Porque você precisa dar um jeito nesse gênio seu, você está meio bravinha, não é? Ela não disse nada. Daí a pouco, eu ia dormir lá em casa. Ajeitei a caminha, falei, vamos fazer oração, vamos. E ela inclina a cabeça, ela que está com a creche evangélica avivada e faz aquelas orações assim de novo, né? Não fala, não fala mais, papai do céu, Senhor! E aí ele vai, olha. Então ele vai orar, inclina a cabecinha e, Senhor, guarda meu pai, não deixe que aconteça coisa nenhuma com ele, Senhor. Abençoa minha avó, meu avô. Abençoa, Senhor, meus coleguinhas que me adoram, Senhor. E depois ela parou um pouquinho e falou, Senhor, muda meu gênio, Senhor. Aí agora, começou a chorar. E eu fiquei vendo que ela estava lutando com aquilo. Então, irmãos, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pode haver problemas, pode haver desentendimento, agressões, às vezes, discussões. Mas, por favor, irmãos, zanga de um dia para outro, azeda e faz mal. Como é que é? Fermenta, ela disse, fermenta mesmo. Então, se errou, se botou as garrinhas de fora, acerta. Não deixa para outro dia, não. Vai conversar, às vezes tem que se humilhar um pouquinho, mas vamos acertar, irmãos. Vamos acertar. Vamos dialogar. Vamos repetir? Primeiro verso. Jesus também foi carnal. Segundo, aquilo que o homem cantar, isso também se fará. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. E agora? Não se ponha os povos sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Receita em 4 versos para uma família feliz. Irmão, qualquer que seja a sua situação, eu quero repetir. Nesse instante, irmãos, cada um de vocês já orou aí no seu coração, convidando Jesus para entrar. Agora, eu gostaria que nós orássemos, pedindo ao Senhor que a receita da sua palavra, não a minha, mas que se tornasse bem clara, para que a partir de agora, uma coisa que eu queria pedir, por favor, ninguém fique se cobrando pelo que passou. Irmãos, quanto a gente erra, não é verdade? Eu, às vezes, converso com os meus filhos sobre isso. Hoje as pessoas têm oportunidade, os casais, de cursos, principalmente nas igrejas, pessoas que ministram a respeito de educação de filhos e tanta coisa interessante. Na época em que eu me casei, eu sou filha caçula, gente. Nunca aprendi nada. E eu acho que meus filhos devem ter sofrido um pouco. Já pedi perdão para eles de cobrança. A gente meio perfeccionista e exigindo demais. E muitas coisas erradas. Então, o que eu queria nesse instante, irmãos, vou dizer também em nome de Jesus, ninguém se cobre pelas coisas erradas que já fez, pelos erros que já cometeu. Mas, por favor, vamos pensar daqui para frente. Vamos dizer, Senhor, a partir de agora, eu quero tomar, quem sabe, os campos do que sobrou. Tomar esses campos e colocar nas mãos do Senhor, como eu já ouvi um pregador falar, alguém
desesperado, dizendo: meu coração está quebrado. E vem falar em perdão, vem falar em esquecer. Meu coração está em cacos. Eu vou quebrar um copo aqui na sua frente para você, se for capaz, junta, cola. E se colar, se for habilidoso, colar, tira as marcas. Meu coração está desse jeito. E o pregador Samuel Doctor, ele orou naquele instante que aquela mulher desesperada estava dizendo isso na frente de toda a igreja. Orou e Deus lhe deu a resposta. Ela disse: é isso que muita gente, ele disse, é isso que muita gente tenta fazer. Colar pedaços de coração quebrado. Colar pedaços de casa quebrada. Mas o método que o Senhor nos ensina é outro. Junta os cacos e coloca nas mãos de Jesus, porque ele não vai colar, ele vai fazer um novo. Tirarei o teu coração de pedra e te darei um coração de carne. Vamos partir do ponto em que nós estamos, sem cobranças. Se você errou, você reconhece que errou, fala isso com Deus. Faz o que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que te espera lá. Mas diz: Senhor, agora eu quero partir daqui e fazer alguma coisa nova. O teu nome, com a tua força, para a glória do teu próprio nome. Vamos orar, irmãos, nesse sentido? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós, pastores, estendo as mãos, acredito aqui, estendo as mãos, então. Meu Deus de Pai, uma das coisas mais preciosas aqui na vida é termos uma família. Nós sabemos que não há nenhuma família que não passe por conflitos, por problemas, por tempestades, pois o próprio Senhor já falou que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha, e vindo a tempestade, vindo a borrasca, bate contra ela, mas ela está firme, porque está firmada na rocha. A rocha é o Senhor Jesus. Então é assim a nossa casa, o nosso lar. E sempre que vem uma tempestade, condição do Senhor, e queremos acertar, sempre nós saímos com a visão muito melhor, mais abençoada, mais ampla, da misericórdia divina, e saímos sempre mais bem ajustados na própria casa, na própria família. Glória ao teu nome. Descobrimos, ó Deus, daquele milagre que o primeiro verso que a tua serva trouxe para o nosso conhecimento, para a nossa alegria nesta noite, quando o Senhor também foi convidado. Mas descobrimos ali que faltou vinho em meio da festa. E a presença do Senhor resolveu o problema. Só que o que ele fez agora era muito melhor do que eles tinham provado até então. Glória ao teu nome. Então, isso dá uma ideia, seu Deus, às vezes, de problemas e conflitos na casa, na família. Mas quando o Senhor está aí, é convidado para resolver, para dar uma palavra, para orientar. E nós nos submetemos a Ele, o que Ele faz é muito melhor. Então, assim vai acontecendo dia a dia, ao longo de toda a nossa existência. Então, seu Deus, que tu derrames graça, óleo fresco, boa vontade, compreensão, humildade, tolerância, amor, ternura sobre essa gente que está ouvindo essa palavra. Casais, moças, moços, gente que pretende construir um lar, uma família, que o teu Espírito oriente para que não seja alguma coisa feita na carne, ou uma coisa temerária, intempestiva, mas que isso seja realizado com temor e tremor, com o joelho no chão, orando, buscando a tua santa e sábia soberana vontade. Glória ao teu nome. E se vire, Senhor Deus, que há aqui famílias ou lares carecendo de um reajuste, que o reajuste já haja começado. Amém. Que a bênção já esteja aí. Amém. E que cada um
Como disse vendo a serva, vamos esquecer tudo que porventura tem acontecido até agora. Os espinhos, o ferimento, machucadura, cobrança, que tudo tenha passado, rolado para trás, e o Senhor coloca tudo isso no fundo do abismo. Amém. Que cada um comece agora uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo entusiasmo, um novo amor, uma nova maneira de ser e de tratar um ao outro, para que dessa maneira ambos se completem no amor do Senhor Jesus Cristo. Glória ao teu nome. Sim, Senhor, quero dar-te graças pela visão que tu está me dando, que há famílias aqui que estão sendo reajustadas. Glória ao teu nome, edificadas com alegria, com entusiasmo, com sorriso, com aquela convicção profunda de que agora é para valer. Glória ao teu nome. Perdoa qualquer pecado, qualquer erro. Dá-nos, Senhor Deus, uma noite gostosa, tranquila. Dá-nos a disposição de vivermos mais junto do Senhor. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de termos bom senso, equilíbrio, sabedoria em todas as nossas decisões, numa pergunta, numa resposta, num gesto, num olhar, num toque de mão, num trabalho. Oh, Deus, faz esta obra. E a graça do Senhor Jesus, amém. O Senhor que nos tem amado desde antes que nós existíssemos. E o Senhor que começou o seu ministério participando de uma cerimônia nupcial. E ali realizou seu primeiro e maravilhoso milagre. Que esse mesmo Jesus bendito, nosso Senhor, nossa coroa e vitória, oriente, abençoe, e não seja um mero convidado, vez por outra, na hora de conflitos, mas que seja permanente no coração e na alma de cada um. Glória ao teu nome. E assim a bênção do Pai Todo-Poderoso, a unção do Espírito, o toque do Espírito, a luz do Espírito, as manifestações do Espírito, a orientação do Espírito Santo, oriente, dirija cada família, cada lar, cada jovem, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome do Senhor, amém. Agora os irmãos aqui, dê um abraço um no outro aí, etc. Que é lar, família, lares aí. Amém.